Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso novo episódio, o EfluenteCast. Para quem está acompanhando no YouTube deve ter notado que possivelmente eu fiquei mais bonito. Agora temos uma qualidade muito boa de imagem. Quem está escutando no Spotify deve estar notando que minha voz também ficou mais bonita. Isso porque, como a gente já apresentou para vocês, a gente está em um espaço novo, um espaço mais profissional, para entregar para você, nosso ouvinte, um conteúdo de mais qualidade. E a gente não poderia começar esse ano de maneira diferente, né? Então, como sempre, estou aqui com meu co-host, meu pai Marcelo Henrique Maia. Por favor. Olá, pessoal. Bem-vindo, amigos do EfluenteCast. Um prazer enorme estar abrindo esse episódio no ano de 2025. Realmente, EfluenteCast com uma cara nova, um momento novo, para a gente poder estar levando a mesma coisa que a gente fez até agora, mas de um jeito diferente, com mais qualidade, né? Que esse estúdio está nos proporcionando. Então, muito bem-vindos a mais esse ano, começando com um episódio muito massa aí, que a gente já vai apresentar para vocês o que a gente vai falar hoje. Então, para quem já olhou aí o título do episódio, sabe com quem a gente vai estar conversando, a gente já divulgou nas nossas redes, mas eu acho que a gente não poderia começar melhor esse ano de 2025 com uma pessoa aí com tanta história. No almoço a gente já poderia ter gravado acho que uns 3 episódios de tudo que a gente conversou, mas a gente começa aqui mantendo a qualidade dos nossos convidados, sempre uma pessoa com muito conhecimento para compartilhar. Então, quero que todos vocês deem as boas-vindas aí para o nosso convidado de hoje, vou chamar de professor. É um cara aí que tem muito mais bagagem, o que eu tenho de tempo de vida, esse cara já fez sobrando aí só de experiência técnica. Então, Marcos, por favor, seja muito bem-vindo ao EfluenteCast, nesse nosso novo ambiente, o podcast de cara nova, e a gente começando aí já com uma estrela, um cara com muita experiência, uma bagagem técnica magnífica. Então, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui e seja bem-vindo ao EfluenteCast. Espero que você goste. Bom, primeiramente, é uma grande honra, né, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, ainda mais nesse dia especial, né? Parece que é um dia de Oscar, né? Ou seja, realmente a indicação, muito obrigado pelas palavras, mas é um enorme prazer. Cara, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Nosso bate-papo na hora do almoço foi espetacular, né? E então eu estou aqui à disposição de vocês e parabéns pela iniciativa. Eu que já tenho muitos anos na área de águas, né? Só posso dizer que vocês são the best, porque realmente a iniciativa de vocês precisa e deve ser muito mais conhecida, porque é fantástica. Parabéns para vocês e, óbvio, parabéns por esse novo ambiente, né? Que é nota 1000, né? Vamos dizer assim. Certo, Marcos, muito obrigado. Bom, acho que a gente podia começar, né, Marcos, um pouquinho da tua história, né? Eu sei que tu é engenheiro químico, mas contar um pouquinho dessa história para nós, dessa tua experiência profissional, né? Como que o Marcos começou e como que ele chegou até 2025 aqui. Bom, chegar em 2025 não foi fácil, né? A gente passou algumas coisas complexas, né? Não só eu, mas todos nós, né? Bom, mas eu sou engenheiro químico, eu sou formado pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Sou médico frustrado e aí eu fui fazer engenharia química, porque eu acho que era menos complicado. Mas eu não queria fazer projeto, eu não queria fazer nada de cálculo de reatores, nada disso. Eu queria vender alguma coisa, não sabia bem o quê. Mas então, eu estava na universidade, eu comecei a minha vida na parte política, porque eu fiz, a política estudantil durante todo o meu tempo na universidade. Cheguei a ser o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Mackenzie, com uma quantidade bastante significativa de estudantes. Isso eu estou comentando porque foi uma base da minha vida profissional, porque me deu uma condição muito interessante de negociação, de conhecimento, de defender causas, de ir atrás, de luta, não foi armada, mas de luta através de diálogo, né? Porque na época que eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes do Mackenzie, foi exatamente no ano que o Herzog morreu, estávamos em ditadura, enfim, não era tão simples trabalhar nessa área, mas eu aprendi muito.
Bom, aí eu tive a sorte de estar estudando a engenharia química. Um amigo meu da própria classe, que é o Luiz Degani, me convidou para trabalhar na empresa dele, que é a Degani, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, né, de vocês. E eu comecei minha vida profissional, de fato, com eles. E antes eu tinha feito um estágio na CETESB, que foi muito significativo também, porque na CETESB, você imagina, em 1976... Quem era a CETESB, né? Não era nada. Então, lá eu desenvolvi um projeto que é o projeto de balneabilidade de praias, que existe até hoje, e foi muito legal, fazendo análise coliforme total, fecal nas praias, foi muito bacana. Depois eu fiz um trabalho de recuperação do rio Mogi Guaçu, aqui em São Paulo, quando houve um acidente numa fábrica de celulose, que caiu a lixívia negra no rio, praticamente o rio Mogi Guaçu desapareceu, e a gente teve que fazer um projeto para recuperar, né, a vida do rio, foi muito legal também. E por último eu trabalhei na Operação Branca, talvez ninguém lembre disso, mas eu andava de jaleco branco, parecia médico, num Chevette branco, né, com motorista, e me achando o cara mais importante do mundo, com aquele cartãozinho para medir fumaça, né? Por isso que chamava Operação Branca. Então a minha função era, em tudo que é lugar que soltava fumaça, olhar, ônibus, seja lá o que for, olhar, se estivesse acima do limite, eu poderia multar, né? Bom, então você imagina, né? Eu, no meio da cidade de São Paulo, querendo multar todo mundo, né? Então, comecei multando quem? Pizzaria, padaria, né? Que antigamente não tinha nenhum tipo de tratamento. Ônibus, então, era uma festa, né? Aí, uma vez, eu fui para Cubatão e quis multar a refinaria da Petrobras, porque estava com o flare soltando coisa preta. Então, nem vou contar o que aconteceu, mas não deu certo. Então, eu tive que voltar para São Paulo, e aí fui trabalhar com o Degani, aprendi muita coisa de tratamento de água. Foi aí que eu comecei realmente também a falar de tratamento de água potável, água industrial, enfim, tudo que se relacionava à água. E a gente fez um curso de pós-graduação no Mackenzie, que foi o primeiro curso de pós-graduação de tratamento de água, e nesse momento o pessoal da Nalco, que é uma empresa que existe até hoje, né, uma empresa muito, muito grande, né, que hoje foi adquirida recentemente pela Ecolab, estavam lá presentes e me convidaram para trabalhar, e eu aceitei. Então eu fui para lá em 1978, faz tempo, né? E aí, em 1978 eu entrei na Nalco como assistente de marketing numa empresa pequena no Brasil, que nem tratamento de água fazia, era tudo a área de processo, vendia produto para celulose, papel, para siderurgia. Talvez ninguém nem saiba, lembre disso, porque a maioria das pessoas que trabalharam na Nalco naquela época já não estão mais trabalhando, né, na empresa. E talvez quem esteja na empresa hoje nem saiba disso, né? Mas, na verdade, a Nalco começou vendendo aqui no Brasil só produto para a área de processo. E vendia muito, e aí justificou a construção da fábrica lá em Suzano, que a gente participou, e lá era interessante porque tinha um galinheiro, tinha plantação de milho e alcachofra. Então a gente dormia no galinheiro, comia milho e comia alcachofra. Era isso que a gente fazia quando ia para a fábrica. Aí o tempo passou, a gente cresceu muito, a gente desenvolveu muita coisa lá. A Nalco realmente é uma grande escola, né? Foi para mim fundamental na minha vida profissional. Não tenho nada a dizer, qualquer coisa desmérito a essa empresa. Ela foi muito importante na minha vida. Foram 31 anos quase, né? E por questões de mercado, por questões organizacionais, eu fui dispensado em 2008, né? Mas eu fui dispensado de uma forma muito bacana, né? O pessoal fez homenagem, me deram placa, agradeceram. Então, né, quando a gente é mandado embora, a gente não espera, né? Ainda mais quando você tem 31 anos, que eu esperava me aposentar, ter tudo tranquilo, porque eu fazia uma coisa que eu adorava, né? Então, quando eu recebi a notícia, foi muito triste para mim, para minha família. Eu tinha minha filha fazendo pós-graduação na UCLA, na Califórnia, a minha enteada na Espanha, eu tenho a minha esposa, e aí eu falei, e agora, o que eu faço, né? Bom, mas eles me trataram muito bem e isso ajudou um pouco, não foi muito. E aí não foi fácil, cara. Aí com 31 anos, você só imagina que você vai ficar
para o resto da sua vida, que inclusive todo mundo vai no seu enterro, né? Porque você vai estar lá, você, né? Pô, 31 anos, a gente viu essa empresa crescer, a gente viu ela ser grande, não só no Brasil, na América Latina, no mundo, né? A gente viajou o mundo inteiro com isso, a gente desenvolveu produtos novos, desenvolveu serviço, adquiriu empresa, inclusive na minha época a gente adquiriu a Kenisur, que também era uma empresa de tratamento de água, muito legal, né? Muito bacana, também influenciou muito a minha vida também, eu fiquei como responsável por essa aquisição. Depois a gente foi comprado pela Suez, né? Então, você imagina, é uma empresa americana, tipicamente americana, com terno, só podia ser azul ou preto, não podia ser bege, tá? E ser comprado por francês, que fumava em qualquer lugar, né? Então, você imagina o choque cultural que foi. Só que os franceses são muito mais rígidos na área financeira. Então, a gente aprendeu, e eu aprendi muito na questão financeira, com a compra da Suez, que comprou a Nalco. E foi aí também que eu aprendi sobre um tema que depois, quem sabe, a gente possa falar sobre a bactéria Legionella, que foi aí quando a Suez comprou, que o CEO da Suez aqui no Brasil falou: Marcos, você não entende nada, você tem que aprender sobre Legionella, porque todo mundo diz que Legionella não existe, você vai ter que aprender sobre isso, vai para a Inglaterra, vai aprender. Isso eu fui em 1999, 2000, eu fui para a Inglaterra aprender sobre esse assunto que chama-se bactéria Legionella, que a qualquer momento a gente conta. E depois saí da Nalco, aí eu tive que me reinventar, né? E só, desculpa te cortar nesse ponto, mas em que momento você acredita assim que, por estar muito tempo em uma empresa com um nome importante, no almoço a gente conversou e você foi o primeiro em muitas coisas aqui no Brasil, principalmente, em que momento assim deixou de olhar o Marcos como uma marca e virou o Marcos da Nalco? Ou deixou de olhar tanto para sua marca pessoal como, né, o profissional, o técnico que tem conhecimento, para ser um técnico daquela empresa, né? Em que momento você acha que isso aconteceu e como que isso impactou? Bom, a pergunta é fantástica, né? Porque todo mundo que trabalha no corporativo, né? Muitas vezes se acha que você que é o top, né? Não é você. Você é parte de um processo, né? Você não é sozinho, você tem uma organização inteira, mundial, inclusive a Nalco, por ser uma empresa globalizada, é uma empresa com muitos talentos, né? Naquela época, e desenvolvimento de tecnologia e tudo isso. Eu era Nalco, eu não era o Marcos, né? Eu tinha o logotipo, onde eu ia, quem quer falar? É a Nalco. E aí eu era recebido, o tempo todo. Vamos dizer assim, a credibilidade na empresa, né, no logotipo da empresa era total, né? Ninguém falava, Nalco, não, você não, tchau, não quero falar com você. Não era isso. Todo mundo tinha algo para escutar, né? Então era fácil, né? Fácil no bom, lógico, não é nada, na vida nada é fácil, mas era mais fácil, né? Tinha um nome já, o pessoal conhecia. Exato. E além do nome, a credibilidade, né? Porque todo mundo fala assim, bom, se esse jovem que está aí dizendo que é da Nalco fizer alguma besteira ou falar alguma bobagem, tem aí 1 milhão de pessoas, entre aspas, né? Tem um grupo aí atrás, né? Com ações na bolsa e tudo isso, que tem a responsabilidade de dar o suporte para esse moleque aí, ou esse jovem, seja lá o que for, né? Então, desde o primeiro dia, por 31 anos, eu era o logotipo da Nalco, era um funcionário da Nalco, um profissional, né? Eu aprendi muito na Nalco, de todos os tipos, né? Foi uma escola, uma universidade, uma pós-graduação e um mestrado, tá? Então, sempre eu vou falar isso na minha vida. Mas eu era Nalco, eu era o logotipo, tá? E eu só descobri quem era o Marcos depois que eu saí da Nalco. No primeira entrevista que eu tentei buscar com um possível cliente, né? Que eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa da vida, porque senão eu estou perdido. Aí você bate na porta e fala assim, eu queria falar com o senhor fulano de tal, meu nome é Marcos
e eu sou da empresa Cetri, porque agora eu já tinha a Cetri. Aí a pessoa liga lá para a pessoa com quem eu queria falar, e aí ele diz o seguinte: mas eu não conheço ninguém da Cetri. Não sei quem é. E eu não consegui. Aí eu voltei para casa e falei: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Né? Ninguém me conhece. E eu trabalhei 31 anos, desenvolvi produto, desenvolvi tecnologia. Todo mundo aí está usando as coisas que a gente desenvolveu, que a gente trabalhou, que a gente fez coisa bonita, né? Bacana. E ninguém me conhece. Foi aí que eu identifiquei que quando você trabalha numa corporação, né, numa instituição boa, não estou dizendo nada contra, você é o logotipo. Aí eu aprendi que eu tinha que ser o logotipo Marcos quando eu entrei na Cetri. Então eu tinha que agora sim ser o Marcos e o logotipo atrás, né? Então o logotipo da Cetri que está aqui tinha que ficar atrás de mim, não eu, né? E foi aí que eu tive que montar um plano estratégico muito grande, né? Usar todo o conhecimento que eu tive na Nalco para poder ser alguém com o logotipo eu. O profissional Marcos W. Abençoe-San, engenheiro químico, que tem uma experiência, que trabalhou, que conhece, que desenvolveu coisas, né? Então, nesse sentido é que nasceu a Cetri. Né? Então, como que foi esse processo de criação? Porque você tem toda uma bagagem técnica. Aí, no meio dessa aquisição, aprendeu uma parte financeira, trabalhou com aquisição de empresa, tudo isso vai criando uma base muito sólida, né, de conhecimento de negócio mesmo. Você aprende negócio dos outros, mas não o seu, né? Então, eu concordo com você, eu aprendi muito, mas aprendi a fazer finança para os outros, desenvolver produto para os outros, né? Mas nunca para mim. E esse gap, até hoje, é um problema para todo mundo que sai de uma corporação, que tem infraestrutura, que tem tudo para o seu negócio pessoal, né? Para fazer algo novo ou fazer alguma coisa. Novo para você, né? Não é fácil, né? Não é impossível, mas não é fácil. E tudo que você aprende nem sempre é aplicável. Por quê? Porque quando você está numa corporação, quando você aprende a usar o SAP, usa cálculos matemáticos, financeira, ou fala com o gerente, diretor financeiro, com RH, com todo mundo, você está falando com especialistas, né? Por isso que a corporação tem isso. Aí, de repente, você precisa ser o RH, você precisa ser o financeiro, precisa ser o marqueteiro, precisa ser o vendedor, precisa ser o executor e precisa dormir. E precisa pagar boleto, né? Quando você é funcionário, e muita gente que hoje, né, depois a gente conta um pouco mais, porque hoje eu já não sou mais, hoje eu sou 100% Cetri de volta, né, que eu fiquei um tempo afastado, depois eu conto alguma coisa, mas é muito complexo. Você adquire um conhecimento, ele te ajuda, mas não resolve, porque é diferente. Porque, cara, a conta do banco é sua. O pagar imposto é você que paga. Pagar o contador, pagar os impostos. Então você tem que tomar um chá, né? Um banho, não de loja, porque você não tem dinheiro para comprar coisa, né? Mas um banho de conhecimento para o seu negócio, né? Então, quando eu desenvolvi e idealizei ter a Cetri, foi porque eu perdi o emprego, fiquei na amargura, não tinha grana, não tinha nada, né? E porque eu pensei que eu ia ser eterno. Mas a gente não é eterno no mesmo lugar. E aí eu falei, cara, eu não tenho plano B. Como que eu não fiz o meu plano B? 31 anos, eu fui um ridículo, né? Eu fui complacente. Achei que eu estava no paraíso. Por cima da carne seca. Exato. E não é verdade. Você é mais um, com todo o respeito, né? Eu respeito a empresa que eu trabalhei, como ela também me respeitou. Tá tudo certo. Mas você é um número. Você é importante enquanto... A empresa vai continuar rodando a partir do momento que você sair. Ninguém vai nem... 2 dias depois, ninguém nem olha se está faltando lugar naquela cadeira, né? A empresa continua e você está tendo que tomar a sua direção. Então, quando realmente caiu a ficha que eu estava desempregado, eu chorei, cara. Chorei muito. Mas eu tive um grande apoio da minha esposa, a Vera, que me ajudou muito. E ela que me deu forças para que eu pudesse
ir para frente. A minha filha, a minha enteada também me ajudaram muito, mas elas estavam em outro momento, né? Elas não estavam tão... Eu que tinha que ajudá-las ainda, né? Porque elas estavam em formação, estavam se desenvolvendo, estavam, lógico, já numa outra estrutura, mas eu não podia contar com elas para que viesse me ajudar. Quem me ajudou foi minha esposa, né? A Vera me ajudou muito e realmente essa nossa união foi o que foi fundamental também para que eu pudesse ter cabeça, né? Para pensar. Porque ela não perguntou para mim, bom, quem vai pagar o cartão de crédito? Ela não falou isso. Porque poderia ter falado, né? Pô, se vira aí, meu, vai atrás, né? Dê teus pulos. Aprendeu tanto, vendeu tanto, agora, né? Você é um vendedoraço, vendeu tanto lá na empresa, agora se vira. Não, não foi isso que ela fez, né? Ela simplesmente me acolheu e falou, vamos junto, nós estamos juntos e vamos que vamos. Bom, aí eu sentei na varanda do meu apartamento, peguei um caderno da Nalco, uma caneta da Nalco, estava de boné da Nalco, porque quem vive 31 anos numa corporação, o que tem em casa? É tudo da empresa, né? Mousepad, mochila, camisa. Tudo, né? Aquele que você vai sair de férias, vai para a praia, vai com a camiseta da empresa, né? Mas nem cadeira, guarda-sol. Exato. E nem imagina que você está fazendo propaganda, né? Você vai porque é hábito, né? Mas, enfim. Então eu peguei esse caderno e escrevi. E eu pensei o seguinte, bom, eu preciso agora aproveitar e fazer só aquilo que eu gosto. Então eu comecei a anotar, né, no caderno. Então eu falei, uma coisa que eu aprendi muito desde 1999 foi fazer avaliação de risco, ou seja, o Risk Assessment de Legionella. E isso era uma coisa que me pegou muito, porque eu falei, isso é um legado que eu quero deixar, porque nós estamos falando de saúde pública. Eu falei, porra, isso é muito legal. Então eu anotei, Risk Assessment. Aí eu falei, poxa, a minha filha está fazendo comunicação, está fazendo produção lá na UCLA. O que é isso? Isso é informação. A minha enteada está fazendo multimeios, fez na faculdade, está lá, né? Tudo é informação. Informação. Não para mim, mas para elas, se um dia elas precisarem. Então eu escrevi informação. Aí eu falei, caramba, uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar foi com sustentabilidade. Desde o ano, sei lá, 1980, a gente começou a trabalhar com sustentabilidade na Nalco, que era outra terminologia, né, que era 3Ps, People, Planet, Profitability, que hoje é ESG, né? Então, mudou a terminologia, mas o conceito é o mesmo, não mudou nada. Tudo igual, por isso que eu me considero um profissional também na área de ESG, posso fazer qualquer tipo de trabalho, pela experiência que a gente adquiriu. E aí eu coloquei, sustentabilidade. E eu também aprendi muito na Nalco, que a Nalco também era, como eu falei, escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo. A gente aprendeu muito, teve muito treinamento. E a gente também teve a chance de ser instrutor. Porque quem é que ia dar o curso para os novos? Quem já tinha tomado o curso, né? Então a Nalco me graduou para ser instrutor, né, de vários cursos de negociação, de vendas, técnico, tudo, né? E aí o que eu falei, adoro dar treinamento, eu adoro falar, adoro ajudar os outros, eu quero fazer isso, né? Sempre pensei nisso. Então, treinamento. E por fim eu falei, mas eu não coloquei nada do que eu gosto dos 31 anos que eu trabalhei, que foi tratamento de água, né? Tratamento de água potável, industrial, a parte de efluente, água de diálise, água de piscina, tudo, né? Falei, então é o seguinte, se eu falar isso, eu vou voltar para o mesmo. Então eu vou falar de energia, porque se eu der consultoria de tratamento de água para o cliente final, eu vou tentar ajudá-lo a economizar energia. Mesmo que tenha uma empresa de tratamento de água. Porque eu não quero ser concorrente de nenhuma empresa de tratamento de água, não quero trabalhar em empresa de tratamento de água, né? Mesmo porque é muito fácil, né? Você sai da Nalco e vai para uma concorrente. Não, eu fui mandado embora por uma série de razões, né? Não foi uma briga, né? Então eu falei, mas eu não quero mais. Então eu coloquei energia. Então tudo isso que eu acabei de falar, se vocês olharem no nome da CETRI, é exatamente o nome surgiu daí. Não foi na hora. Eu deixei anotado, uma semana depois eu olhei e comecei a achar... Deixa eu descansar um pouquinho. Eu comecei a olhar e falei, caramba, se eu pegar essas iniciais... Sabe por quê? Porque a minha esposa adorava naquela época fazer isso. Ela pegava o A e escrevia um texto, porque ela
produziu livro infantil, né? Ela é educadora, enfim, ela sempre trabalhou com essa área de ajudar o outro, né? Na área educacional. E ela tinha essa facilidade de pegar uma letra e escrever um texto e tal, né? Eu falei, vou fazer que nem ela faz. Comecei a olhar, comecei a brincar. E aí chegou. Depois de um tempo, por favor, não acho que foi na hora, mas aí saiu o nome CETRI. S, sustentabilidade, E de energia, T de treinamento, R de risk assessment e I de informação. Então eu coloquei CETRI, CETRI Consultoria em Sustentabilidade Limitada. Por que a consultoria em sustentabilidade? Porque tudo aquilo que estava escrito na CETRI é sustentabilidade, né? A energia, treinamento, qualquer coisa a gente pode incluir e sempre com a visão do planeta, a visão das pessoas, da saúde das pessoas, né? De ser, vamos dizer assim, amigo de todos, né? Sem entrar em confusão nenhuma. Então foi isso que surgiu a CETRI, que virou o Plano B e que quando eu abri a CETRI em 2008, eu falei, eu nunca mais vou fechar essa empresa. Mesmo que aconteça alguma coisa na frente, eu nunca vou fechar, porque essa vai ser sempre o meu plano B. Porque... E também, quando eu comecei na CETRI, um dos primeiros negócios foi falar sobre plano B para altos executivos, amigos meus, que chegaram para mim e falaram, e aí, como foi? Porque a gente nunca pensou nisso, e você podia nos ajudar. Então, eu dei muita palestra para alguns amigos, recebendo, óbvio, né? Sobre essa questão do plano B, e eu recomendo a todo mundo ter plano B, né? Então, se você tem o seu negócio, você já está no plano B, né? Porque aí você que conduz, né? Então, quando eu tinha a CETRI, quando eu comecei a CETRI, eu não tinha um outro plano B. Eu estava na CETRI, era o meu plano né? Para sempre. Eu falei, não fecho a CETRI nunca. Ela vai ser uma empresa de sempre. Certo. E o que você considera mais importante junto disso? Porque, às vezes, o criar a empresa e saber a área que quer trabalhar, esse é um ponto. Mas esse, por si só, não é necessariamente o plano. É o início de um sonho, talvez, ou a primeira etapa, né? Quais seriam os outros passos que você recomenda para que uma pessoa tenha, de fato, um plano B minimamente estruturado para caso tenha que executar ele, né? Bom, a melhor forma de montar um plano B é quando você está trabalhando. Né? Quando você está empregado, ganhando seu salário, aí você tira o seu sábado e domingo, alguns, não todos, para preparar o seu plano B. E não preparar o plano B como eu tive que preparar, com a corda no pescoço. Aí você, com a corda no pescoço, você muitas vezes não pensa direito. Você fica tão ansioso que você comete erros. Né? Então, eu sempre recomendo a todo mundo que me pergunta, prepare o seu plano B para a sua vida profissional, pessoal, seja o que for, enquanto você estiver bem. Você está lá trabalhando, não faça isso durante o trabalho, porque a empresa está te pagando o seu salário. Mas no sábado e domingo, quando for de férias, for né, sei lá, para a praia, para a Disney está difícil, né? Com o dólar do jeito que está difícil, né? Então é melhor ir para a praia, aqui perto. Mas aí o que acontece? A praia está toda suja, está todo mundo doente. Com virose, né? Que é um tema, né? É um tema para um dia conversar. Vamos discutir, né? Na sequência, inclusive, fica aí o recado para os nossos ouvintes, fica de olho, que a sequência desse episódio a gente vai falar sobre a bactéria, a gente vai falar sobre virose, que infelizmente chegou ao ponto de ser normal. Não é algo normal, não pode ser normalizado isso, mas é algo comum, normal no sentido de acontecer todos os anos, bem dizer, a gente tem um surto, né? Então, fica ligado que vai sair um episódio sobre isso. Só um parênteses. Então, é muito importante você se preparar, né? Então, quando você está trabalhando, você não tem essa pressão do boleto, entre aspas, né? Então, você consegue trabalhar mais tranquilo. Eu não, eu tive que fazer o plano estratégico e fazer tudo com a corda no pescoço e dizendo, caramba, se eu estou perdendo tempo fazendo um plano estratégico, eu já podia estar vendendo. Mas não adianta você querer vender se você não sabe o que vai entregar. Enfim, aí começa a confusão, né? Então eu falei, caramba, eu recebi lá da empresa que me mandou embora, honestamente, tudo que eu
tinha direito, nunca tive problema nenhum. Falei, então eu tenho um dinheiro ali, eu tenho um X tempo para parar, para que eu pudesse me preparar, né? Fazer a estratégia, e eu montei a estratégia, né? Então a estratégia foi desde a parte de que serviço que eu ia oferecer, se eu era capaz, né? Porque uma coisa é diferente. Quando você está sozinho, você faz tudo. Você vende e executa. Então, existe um problema de tempo. O tempo passa a ser fundamental. Então, quando eu falo de tempo aqui, eu lembro da minha filha, porque ela está fazendo um podcast também, e o assunto do podcast que ela administra, que ela faz toda a parte de produção, é sobre o tempo. Né? Depois um dia eu passo para vocês Por favor. o link do podcast que ela faz a produção, que é muito legal. E fala do tempo. E eu tenho escutado muito o podcast delas, que são mulheres que estão fazendo isso, e eu tenho aprendido muito tentando aprender, né? Não estou dizendo que eu aprendi, estou tentando aprender a entender melhor sobre o tempo, que é um negócio complicado, né? Mas esse podcast tem me ajudado bastante. Bom, aí eu tive que fazer um plano estratégico, mas baseado sobre aquela questão que eu vi que o logotipo e eu. Então eu fiz um plano estratégico para que eu, pessoa, fosse conhecida e o logo da CETRI fosse o segundo. Tanto que eu registrei o logo da CETRI, né? Ela é registrada no INPE, então ninguém pode copiar esse logotipo, que está tudo registrado. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Então, o que eu fiz? Eu depois convidei meu sobrinho para fazer parte da CETRI, é uma pessoa super inteligente, o Fernando, uma capacidade assim astronômica, só que de água ele não entendia nada, né? Ele tinha estudado outra coisa, né? Ele queria ser outra coisa. Eu que enchi o saco dele e falei, vem para cá e vamos trabalhar junto, porque eu estou precisando de ajuda. E como ele é muito inteligente, eu falei, bom, então eu ajudo ele a entender de água, dessas coisas todas. E eu queria que ele fosse um grande especialista de avaliação de risco de legionela. Então, a mesma coisa que eu fiz, eu mandei ele para a Inglaterra, e ele foi lá fazer os cursos. Então, ele é formado, tem diploma. Eu, quando fui fazer o curso, eu fiz na própria empresa. Então, é um diplominha, né? Que o cara deu, falou, só para dizer que você... certificado. Ele não, ele tem um documento, ele tem um diploma, 2 diplomas de ter feito no país que mais se fala de legionela no mundo, que é a Inglaterra. Tá? Bom, então, tudo isso aí começou a ser feito todo o trabalho baseado nisso, né? E aí, o que eu falei? Falei, eu preciso investir em mim e nele. Então, a gente pegou um dinheiro que a gente não tinha e eu fui para viajar. Fui para a Suíça, manter contato, fui na Organização Mundial da Saúde, fui numa grande empresa na Suíça, depois a gente foi para os Estados Unidos, a gente deu palestra. Mas foram todas escolhas já dentro desse planejamento estratégico que você tinha desenhado. Então, eu sei que é importante fazer esse tipo de visita para que a gente tenha um resultado específico. Então, por exemplo, se eu for na Organização Mundial da Saúde tirar uma fotografia na porta, eu vou tirar uma foto e colocar na mídia ou sei lá onde, né? Que eu estive na Organização Mundial da Saúde falando com o pessoal. Por quê? Eu tinha que ter credibilidade. Se recorda que a gente falou que uma questão de você estar sozinho e não ter a corporação em volta. Então eu tive que montar uma corporação por trás de mim que não era minha. Que desse essa mesma validação, entre aspas, do conhecimento. Exatamente. Da habilidade. Então, na Organização Mundial da Saúde, a gente foi lá, não foi para comprar a canetinha aqui, ó, tá vendo? Não foi comprar essa caneta. Foi para falar com uma pessoa técnica da OMS sobre a nossa ideia de fazer o tal do plano de segurança da água para edificações e indústria. Para que ela soubesse que a gente está fazendo, baseado no plano de segurança da água da OMS, que é para água potável exclusivamente, para a empresa de saneamento, e que ela desse fala, nossa, que bacana. E foi o que aconteceu. Então a gente conseguiu um ok, né, deles dizendo assim, nossa, vocês têm razão. Dentro de uma edificação, dentro de uma indústria, a água é um problemaço para a saúde humana. Então, opa, legal. Depois, com legionela, a gente falou, pô, aonde é
que é o que o pessoal gosta, CDC, o Centro de Disease Control nos Estados Unidos. Com quem que a gente tem que conversar? Com a Big Boss de Legionella do CDC. E foi o que a gente fez. Né? Então a gente, além de ser amigo tanto do OMS como do CDC, a gente, dentro do plano, falou como que a gente faz isso para que todo mundo saiba. Perceba que vocês estão fazendo. Isso, exato. A gente publicou um livro. Isso eu achei muito legal. Né? Então a gente publicou um livro Sacada muito boa. para fechar todo o circuito. Né? Então hoje todo mundo conhece eu e o Fernando. E vocês são da CETRI? Mudou, né? Eu amo a CETRI, né? Mas hoje sou eu, Marcos, o Fernando, que somos a CETRI, né? Nós somos em 2 e fazemos muita coisa junto. E aí o que acontece? Com a edição do livro, o que aconteceu? Eu falei, vamos bolar o livro. Só que eu e o Fernando sentamos e falamos assim, mas nós dois vamos escrever o livro? Vai dar muito trabalho. Então vamos deixar os outros trabalharem para a gente também. A gente convidou 20 e tantas pessoas, cada um na sua especialidade, e falamos assim, quer participar de um livro? Que vai ser um livro super legal? Todo mundo, não demorou um minuto, falou, top. Eu mando o capítulo para vocês. E a gente convidou gente de fora, gente top, só top. Que entendia do assunto, cada um no seu quadrado, né? Laboratório, é isso. Quem faz análise de Legionella no Brasil? Fulano, que é a Conforlab. Vai lá, vamos falar com eles para eles escreverem um artigo. Quem é a pessoa que manja de Legionella do CDC? A nossa amiga, para escrever um capítulo. Quem mais manja de fulano? E na Inglaterra? Fulano. E na Escócia? Outro. E agora? E aí a gente montou o livro, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. No final das contas, é boa parte da bagagem técnica que você precisa, né? Exato. Quem que é o Marcos? Quem que é a CETRI empresa? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, botou no Google, o cara tem um livro. Então, aí mudou tudo. Foi aí que começou a mudar as coisas, né? Porque a gente fez o livro em português, com alguns capítulos em inglês, que o pessoal de fora, nós não traduzimos, deixamos o texto original. E foi muito legal, cara, porque todo mundo aceitou o convite e, óbvio, a gente teve que tomar uma precaução de dizendo o seguinte, olha, esse livro não vai ter valor, nós não vamos pagar nada e também não vamos receber nada. Vai ser um e-book que as pessoas podem fazer download num site específico. Tudo bem? Todo mundo assinou e concordou. Então, desde que do lançamento dele, a quantidade de download a gente já perdeu as contas. Porque e aí depois a gente fez a versão em inglês. E aí ele virou um documento internacional. Inclusive, tem muitas empresas que colocaram seus requisitos internos sobre o tema Legionella, fazendo referência ao nosso livro. E a norma técnica hoje brasileira, que depois a gente pode comentar também, sobre Legionella, uma da bibliografia é o nosso livro. Então, a gente fechou um circuito muito Virou legal. referência. Exato. Virou referência na área. E na época, quando vocês pensaram no livro, esse tema no Brasil era amplamente discutido? Ou... Infelizmente era um tema... Como eu já tinha tido a experiência na Nalco sobre isso, porque eu que desenvolvi tudo isso na Nalco também sobre Legionella, eu falei, cara, a gente precisa mudar esse negócio. Nós temos que mudar o paradigma, porque eu fui numa reunião da BNT, que o pessoal faz norma de água quente e fria, e eu falei, pessoal, nós temos que colocar aí um adendo sobre Legionella. Aí levantou um cara lá, top, e falou, no Brasil não tem Legionella, e se aparecer a gente pega um taco de golfe, taco de beisebol e mata a Legionella. Esse era o nível. Foi baseado nisso que a gente conseguiu convencer a BNT a montar um grupo de especialistas para fazer uma norma sobre Legionella no Brasil. No início da conversa, tinham quase 100 pessoas, de todas as áreas. Na área de análise, a área de produção, tratadores de água, legisladores, advogado, gente que faz análise de DNA, usuário, gente de hotel, hospital, não como a parte médica, mas como um lugar
sensível, né? Enfim, a gente trabalhou bastante e saiu uma norma brasileira baseada em algumas referências da ASHRAE americana, mas muito melhor do que qualquer outra em todo o mundo. Porque essa norma brasileira, ela não faz referência só a um sistema, faz referência a todos, né? E é muito boa, muito legal. Tudo isso ajudou a colaborar com a criação da marca Marcos. Sem dúvida. Tudo isso foi essa base para que você pudesse ser conhecido além da experiência na Nalco, além da Cetri, que era a sua empresa, para você de fato ser conhecido como o Marcos. Exato. Por isso que eu recomendo a todo mundo que está nos escutando, né, de que quando você tem a sua empresa, é muito importante você se valorizar em primeiro lugar, porque se você foi montar uma empresa, é porque você confia no seu taco, né? Às vezes você faz por emergência, mas não importa. Tira a emergência, tira qualquer coisa, você, quando vai fazer lá o seu CNPJ, né, você tem que ter confiança na sua capacidade técnica de alguma coisa, não importa o que você vai vender, né? Aquilo que você gosta e aquilo que você sabe fazer. Então você vai lá e faz. Então você tem que ter coragem, tem que ter persistência, tem que fazer um plano, tem que não desiste e vai, né? Porque muita gente faz, às vezes, só por fazer, mas não é isso que ele gosta. Tem que fazer o que gosta, né? Tanto que eu parei e falei o que eu gosto. Por isso que eu não fui fazer tratamento de água. Porque eu falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para mim. Né? Eu quero coisa nova. E outra coisa importante quando você tem o seu negócio, criatividade. Depois eu posso contar um pouco, mas eu fiquei 8 anos na Cetri, depois eu saí da Cetri, fui trabalhar numa outra empresa, fiquei 8 anos e faz 2 meses aproximadamente que eu regressei para a Cetri, né? Quando eu regressei para a Cetri, lógico, existe uma série de questões, mas o que eu mais fiquei feliz, assim, vou voltar a ser criativo. Porque onde eu trabalhava, eu não podia ser criativo. Tinha que seguir passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Procedimentos. E foi bastante complicado, né? Então agora eu pelo menos posso ser criativo, posso fazer o que eu quero. Lógico, não faço nada de errado, ou pelo menos tento não fazer nada de errado, mas não faço nada ilegal, né? E pelo menos eu sou criativo, eu posso estar aqui com vocês, numa boa, falando o que eu quiser, como eu quiser, né? Representando eu mesmo, né? Estou aqui representando eu mesmo e aprendendo com vocês muito, né? E trocando ideias, e eu não tenho nada de problema de dar dica para um, dica para o outro, falar uma coisa, falar outra, porque afinal de contas estamos todos no mesmo barco, né? Nós queremos o sucesso de todos nós, né? Então isso que é importante. E é importante você ter essa liberdade, porque a gente está gravando aqui e a gente está aprendendo um monte. Né? O almoço foi uma aula. Né? E aí justamente isso, né? Porque você é uma pessoa que valoriza muito a história. Eu acho que para quem tá ouvindo deve ter essa percepção, né? Deve estar tendo essa percepção. Depois, nos próximos episódios também vai continuar tendo, mas foi algo que pessoalmente assim me impactou muito. Dá para ver que você valoriza a história e gosta de passar isso adiante, né? Então é importante ter isso nas pessoas também, porque daqui a pouco é um conselho. 2, 3 toques ali no almoço já mudou o rumo um pouco do podcast, um pouco da empresa, um pouco de como a gente olha alguns processos, e acho que isso é muito bacana. Então, não sei como é que foi todo esse teu processo de vida, mas já agradeço por estar nesse momento de criatividade para poder compartilhar isso com a gente. A criatividade, eu acho que é essa liberdade, né, que tu falou. E aí quando tu vai conversando, os insights vão surgindo, né? E aí eles são muito úteis para todo mundo que Você sabe que escuta. Eu sempre penso o seguinte, que legado a gente deixa, né? Então, isso até é muito, para mim, é muito emocional, essa questão do legado, né? Sempre converso com a minha esposa, que ela também deixa o legado dela, né? Que ela escreveu livro para criança, a gente ajudou muito, teve um site com livros free, a gente teve uma ideia lá numa viagem, a gente foi talvez primeiro grupo a fazer um CD com um livro, né, com imagem, desenhado, com som exclusivo, mandamos gravar o CD
em Manaus. Imagina, a gente abriu praticamente uma empresa, né? Uma produtora, né? Foi fantástico, né? Eu saí vendendo, cara, CD em tudo que era livraria, com esse negócio na Saraiva, esse negócio todo. E aí a gente percebeu que isso a gente não consegue viver. Só se você é um cara muito famoso, né? Porque, sei lá, eles te pagam 40, né? Não, desculpa, pagam R$4 e vende a 40 e você só recebe depois. Né? Você tem que deixar lá você faz o investimento primeiro, recebe depois. Então a gente falou, quer saber? Vamos doar tudo isso. Então todos os livros que ela fez, que é esse livro do CD, a gente conseguiu colocar no YouTube, então ainda dá para o pessoal ver, né? Porque ninguém mais tem CD, né? Não, Ninguém consegue ver nada por um CD. Então tá no YouTube e tal. Então foi uma parte bacana que a gente deixou. Eu acho que isso é legado, né? Mas eu acho que isso eu enxerguei muito isso quando você falou ali, né, do plano B, que tinha um legado ali, né? Tinha por trás uma notoriedade, algo específico que você sabia fazer muito bem, gostava e sabia, mas tinha algo que era que ia além, né? E eu acho que tu pode ir além com várias coisas diferentes. E quando você falou lá que você sentou para olhar o que você estava escrevendo, o que você gostava de fazer, com certeza ali dentro tinha uma coisa de legado que estava intrínseco àquilo que você estava pensando em fazer. E eu acho que por isso deu tão certo, né? Não tenha dúvida. Eu acho que quando a gente pensa em legado, o legado não é só dinheiro, né? Você não pode pensar só no dinheiro. Lógico, o dinheiro faz você viver, sobreviver e tudo bem. Pagar o seguro-saúde. Meu trauma na minha vida é o seguro-saúde. Eu gostaria de ser político para acabar com certas coisas nesse negócio do seguro-saúde, porque imagina, né? A inflação é 4%, 5% e o seguro-saúde aumenta a 23%. Tem alguma coisa que não bate, né? Então vai chegar um momento que ninguém vai conseguir pagar. Né? Bom, enfim. Mas não é o tema. Ainda dá tempo. Não é tema. O tema não é hoje, né? É sobre isso. Mas o legado que eu vejo, por exemplo, na minha questão, é ajudar as pessoas a ter mais saúde provenientes de não ficarem infectadas utilizando a água, porque eu acho que eu estou desde 1976 trabalhando com água, até hoje vou continuar, só que agora o meu foco não é tratar só a água, é minimizar o risco que a água traz para a saúde das pessoas, porque as pessoas só pensam em água para beber, né? Mas a água você bebe, toma banho, vai na piscina, né? Tem muitas aplicações. Às vezes você está num completo de aplicações. Exato. Então, por exemplo, você vai num restaurante, tem um ventilador ali soltando água. Você vai no aeroporto, às vezes tem lá um negócio lá cheio de água, soltando aguinha. E todo mundo acha legal, né? Você vai na praia... Refresca. Antigamente no Ibirapuera também tinha. Você apertava um botãozinho e um spray na tua cara, né? Parque de diversão tem bastante isso. Isso. Parque aquático e tudo isso. E todo mundo sorri. Mas ninguém sabe o risco que está por trás disso, né? Então, eu acho que eu vou continuar insistindo em trabalhar para minimizar o risco, né? Em função da água, para o uso das pessoas, não só individual como coletivo. Isso eu não vou parar nunca. Então, avaliação de risco, gerenciamento de risco da água dentro de uma edificação e dentro de uma indústria vai ser o meu... até eu morrer. Eu vou continuar trabalhando com esse tema. Às vezes eu tenho mais sucesso, menos sucesso, mas cada vez mais gente passa a entender que é importante fazer esse tipo de avaliação, porque você pode pegar uma pneumonia tomando banho. Muita gente pega a pneumonia tomando banho, pode ir a óbito e alguém vai dizer que foi a janela que estava aberta. E na verdade é a água. Okay? Tudo em função dessa bactéria aqui. Exato. A bactéria é a legionela, que a gente pode falar depois, né? É o próximo tópico aí para a gente discutir com certeza. Tá bom. Então esse vai ser o grande legado. E eu quero deixar esse legado, não é para o mundo, mas eu quero deixar esse legado para o meu neto, o Gael, porque é interessante, né? Quando a gente tem neto,
a vida da gente muda. Ela muda quando a gente tem filho, lógico. Mas o filho cresceu, né? Já está no mundo, a filha já cresceu, está no mundo, casou. E ela me deu um presente, né? Me deu um neto, que é o Gael, fez 7 anos o ano passado, em dezembro. E ele é a força que eu tenho hoje para acordar de manhã e ter disposição para dizer, cara, eu tenho que dar um exemplo para ele. Eu não posso, independentemente do que eu esteja passando no momento, depois a gente pode falar um pouco mais, mas independentemente das minhas questões profissionais ou pessoais, eu quando estou com ele eu tenho que estar up, né? E mostrar para ele o mundo, não de fantasia, mas o mundo como ele é. Então o Gael é realmente para mim o top do top, sem desconsiderar a minha esposa, a minha enteada, a minha filha, todo mundo, né? Porque minha filha é minha filha, isso não tem jeito, essa vai ser meu amor eterno, né? A gente ama mais a filha do que a esposa. A esposa é a segunda pessoa que eu mais amo. Agora, neto não se compara nem com filha, nem com esposa. Neto chama neto, né? E ele é meu amigo. Ele não é meu neto, ele é meu amigo. Ele é o grande colaborador da minha vida. Motivador e energia para dar sequência. Eu tenho certeza que quem esteja escutando a gente, né? Que tem muita gente escutando, e que porventura ouviu falar de neto ou tem um neto, sabe o que eu estou falando. Então, sabe? Sei. Eu sei. Aqui eu tem uma prova, né? Muda mesmo, muda a vida mesmo. E eu acho que isso que tu fala do legado, que eu acho que é esse plano B, quando tu monta algo que tu pode ser, ele não necessariamente precisa ser uma coisa talvez tão... não vou dizer grandiosa, porque o que tu tá falando é muito grandioso, né? Porque tu tá olhando para as pessoas. Mas cada um pode enxergar dentro daquilo que faz, o que tu olha para as pessoas que tu pode deixar como legado com aquilo que tu serve, com aquilo que tu trabalha, com aquilo que tu quer fazer, né? Então, se tu quer deixar algo teu, né? Eu acho que pode ser algo nesse sentido. Qual é o legado de vocês, né? Você, pai, o seu filho, né? Fazendo esse trabalho aqui espetacular, fazendo podcast, se sacrificando e vai e volta. Então, é a mesma coisa, né? Vocês também estão deixando um legado impressionante, muito bacana. Primeiro, de instruir as pessoas, dar conhecimento às pessoas. Meu, isso não é... E ninguém está pagando nada por isso, está recebendo, né? Isso é legado, né? Também. E para vocês mesmo, né? E também vocês trabalham como consultores em algo muito, muito importante. Não deixa de ser um legado para as pessoas e para o planeta e para a vida e para todo mundo, né? Ou seja, não é só saúde, mas também é sobrevivência. Né? E eu acho que vocês trabalham na consultoria da sobrevivência. A coisa é muito maior do que simplesmente um projeto, né, de reciclar a água. Né? Isso é o mínimo, porque tecnicamente vocês são expert. Tá? Você tira isso de letra. Agora, o que isso significa para aquela pessoa que está comprando esse projeto? Para ela acha que vai fazer economia. Mas não é só isso. Essa economia é importante, porque não vai ter. É sobrevivência mesmo. É sobrevivência. Então, esse é o seu legado, né? Vocês aí, a sua esposa, que trabalham todos vocês juntos, né? É o legado da sobrevivência. Cara, vai faltar água. Tá todo mundo achando que é brincadeira. Não é brincadeira. Olha o que está acontecendo na Califórnia. Qual é o problema da Califórnia? É o fogo? Não, é que não tem água. Porque se tivesse chovido, se tivesse água, se tivesse reservatório... Não tinha queimado, tinha apagado o fogo no início. Eu teria irrigação, teria não deixado o mato ficar seco, esturricado, do jeito que está. Não vai apagar aquele fogo, só quando acabar o mato. Né? E acabar as casas de madeira, porque as de concreto ficaram. Né? Cara, água. O fogo pegou lá, ele pega, é natural, né? Faz parte da natureza, mas também cabe a nós controlarmos esse risco. E a gente sabe que tem esse risco. Ou seja, não é um negócio que fala... cíclico, né? Exato. Não é um negócio que diz assim, eu não sabia que podia pegar fogo. Todo mundo sabe que pega fogo. Né? Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, né, para quem está assistindo, muito obrigado pelo convite, é o seguinte, não desista, continue, pense bastante,
pensa num legado, mas o legado não tenta querer ser Deus, né? Porque Deus é outra coisa, né? Não precisa. Mas faça o seu legado também. Pode ser que você faça um legado para sua família. Ótimo. Mas não deixa de ser o legado. É como antigamente a gente dizia assim, você precisa plantar árvore, né? Como é que é? Plantar árvore, escrever um livro, ter filho, sei lá, os negócios assim, né? Eu falei, então eu já fiz faz tempo, porque eu já tive uma filha, já tenho uma enteada para carimbar mais ainda, escrevi 2 livros, já plantei árvore, né? Porque neutralização de carbono e tudo isso, enfim, mas eu... Ainda quer um pouquinho mais, quer deixar esse legado da certo. Já prolongou a vida de água aí, fazendo o tratamento, utilizando de novo, usando ela por mais tempo. E eu acho que começamos o ano super bem, né? Começamos, acho que dá para... Top. Esse primeiro episódio aí... Tenho certeza que tem alguém trabalhando aí que tinha minimamente uma ideia, se queria fazer alguma coisa, talvez fora da empresa, já deve estar com um caderno anotando aí os passos e refletindo bastante sobre do que quer fazer de verdade, né? Com o planejamento, com ações muito bem... estruturando os passos e sabendo o que esses passos vão levar, né? Não é à toa, né? E só para terminar, é muito importante, quando você estiver montando o seu plano, às vezes conversar com alguém de fora, né? Então, às vezes, uma pessoa de fora pode te dar uma palavra e você... Pum! Porque quando você está envolvido no seu negócio, é muito fechado, não é brincadeira. Quando você está numa corporação, você fala assim, eu não estou entendendo esse cálculo. Deixa eu falar com o financeiro. Como é que eu contrato gente? Deixa eu falar com o RH. E a fábrica? Quem vai comprar matéria-prima? Falo com o comprador. Pô, agora você está sozinho. Você faz tudo. Quem é o RH? Eu. Quem é eu? Quem não sei o quê? Mas eu não sou expert de tudo. Então, às vezes, vale a pena você fazer um benchmark. Eu tenho uma teoria, só para terminar a conversa de agora, muita gente não gosta, né? Mas não estou dizendo para ninguém praticar isso, mas eu vou falar. Né? Todo mundo olha para uma empresa que faz a mesma coisa que você e fala assim, meu concorrente. Desculpe, não é concorrente. É inimigo no bom sentido. É inimigo no negócio, não é inimigo filosófico. Não, é uma questão estratégica, de montar a sua estratégia. Então, eu tenho um inimigo, eu preciso montar uma estratégia para ganhar o negócio. Né? Ou você vai dar a mão para o inimigo, para o concorrente, para ganhar o negócio. Aí não é legal, não. É ilegal. Né? Inclusive ilegal. Ilegal. Né? Então, você tem que... Então, você faz o seu plano estratégico como se você estivesse numa guerra. Sem arma, sem bomba, sem nada. É filosófico, tá? Vou deixar bem claro para o pessoal que está escutando. Nada de guerra, nada disso, mas é uma questão estratégica. Né? Que nem aquele jogo de guerra lá que tem, né? War. Isso, é isso aí, tá? Então você tem que se preparar para isso. Isso, o que o pessoal chama de concorrente, eu chamo de inimigo. Agora, quem que é o concorrente? Concorrente é uma empresa que faz alguma coisa que você precisa. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei agora, o último emprego que eu tive, existe a necessidade de coletar a amostra. Então, é uma coisa muito complexa. Você ir, coletar uma amostra, pegar, colocar num transporte, levar para o laboratório. Não é simples. Mas nem todo mundo é expert nesse assunto. Quem é esperto em pegar, transportar e entregar? Federal Express, DHL, Correio, né? Então, quem é seu concorrente quando você tem um laboratório? A DHL, porque eles têm um... Quando alguém pensa em entrega, pensa em quem? Neles. Não, mas eu quero que pense em entrega, pense em mim também, porque o meu maior negócio é pegar a amostra e trazer para o laboratório. Porque se eu não faço isso, eu não tenho negócio. Então eu vou lá na DHL e vou fazer um benchmark. Eles concorrem comigo com o tema logístico, mas não é meu inimigo. Aí eu aprendo. Por isso que eu digo, converse com alguém de fora, né, para te ajudar. Ou seja, um concorrente da sua linha. O concorrente pode ser alguém do RH. Mas não é seu inimigo, é seu concorrente. Então, desculpe, mas é só filosófico, tá? Nada... Muito, muito importante também. Legal. Ter essa... Marketing de guerra. Tudo isso a gente estudou muito, os livros do marketing de guerra. Se você... Esse livro é antiguíssimo. Vale a pena ler.
Antigamente, desculpe, antigamente não era internet, né? Era livro. Então, quando a gente tinha uma dúvida, o que a gente fazia quando a gente ia para o aeroporto para pegar um avião? A gente ia na livraria, né? Para comprar uma revista, comprar um livro, porque o voo, né? É cansativo. Então, muita gente aprendeu muito no voo. Agora pode escutar o nosso podcast no voo. Tá? Até aí tá tudo certo. Fica a dica, inclusive. Exatamente, porque essa é a grande vantagem do podcast, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas tinha antigamente um livro que dizia assim, como dominar o não. Não é fácil, né? Quando alguém chega para você falar não. Né? Então tinha um livro que ensinava uma técnica de como dominar o não. E tinha um livro que dizia o seguinte, como dominar o sim. Porque tem muita gente que recebe sim e não sabe lidar com sim, né? Principalmente vendedor, né? Ele vende, o cliente fala sim e ele continua falando. Né? Isso foi para terminar a conversa. Muito bom. Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Eu vou agradecer por protocolo a presença do Marcos, mas a gente ainda vai gravar uma sequência de episódios aqui, igual a gente já comentou durante esse episódio que vocês assistiram. Então, fiquem ligados aí que na sequência, se não nessa semana, na próxima que vocês escutarem esse episódio, já vai estar no ar aí a sequência aí do que a gente está conseguindo explorar de conhecimento e experiência do Marcos aqui, nosso convidado dessa vez. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem ligados, acompanhem as nossas redes. Aproveitar, a gente vai pedir para você falar em todos os episódios, mas se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes, qual que é o site, LinkedIn, fica à vontade de fazer o seu merchan. O site da Setri é o www.setri.com.br. A gente está agora se preparando para ter o Instagram, né? Também Facebook, o YouTube. Mas dentro do site a gente já tem inclusive filmes que explicam quem é a Setri, o que a gente faz. Eu aproveitei que a minha filha é produtora e ela produziu os filmes da Setri, né? E se alguém tiver curiosidade, olha lá no site, porque os filmes foram feitos há muitos anos, mas são atualizados, eles são desenhados, muito bacanas, que explica todo o nosso tipo de serviço através de um filminho desenhado. Então é setri.com.br, nós estamos lá. Obrigado. Valeu gente, um abraço. Deixar o link aqui na descrição do vídeo, então tá sossegado, pessoal. Até a próxima, fiquem ligados aí. Valeu. Um abraço.